Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavaleiro Java para iniciantes. Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. Hoje a gente vai aprender Spring Boot com o ChatGPT. Eu já comecei a conversar com ele aqui e eu quero que vocês acompanhem comigo. Essa conversa está sendo muito legal. Vamos lá, fica comigo aí. Uau. Então, pessoal, eu vou passar aqui para minha tela. Né? E eu já comecei a minha conversa aqui com o ChatGPT porque eu fiquei impressionado com a facilidade com que ele ajuda a gente a aprender sobre desenvolvimento, né? Nós temos aí bastante opções, né, de site que ensinam e tudo do tipo, mas nenhum lugar a gente tem um tutor que pode nos ajudar respondendo a nossas dúvidas e coisas do tipo. Lógico que a gente tem que tomar cuidado com o que o ChatGPT mostra para a gente, né? Mas eu acredito que vai ser uma coisa muito interessante, é uma ferramenta muito interessante para que a gente possa treinar as nossas habilidades de desenvolvimento e até a gente aprender mais, sabe? Tipo, se a gente souber fazer perguntas certas, ou se a gente souber interpretar as respostas e fazer ele responder ainda mais nas nossas dúvidas, vai ser muito bom. E eu digo para vocês, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal que tá começando, eu gosto muito de ajudar as pessoas a entrarem no mercado de programação, e eu vou dizer para vocês, esse cara vai ser um divisor de águas para a gente que está aí no trabalho de tentar evoluir, de tentar crescer, tá certo? Então vamos aprender a usar bastante ele. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, eu comecei. Crie uma aplicação Spring Boot com um endpoint hello que retorne uma string. Por que eu fiz isso dessa forma? Que eu quero começar. Eu quero criar uma aplicação, quero fazer uma aplicação do zero para eu dar uma olhada, né? E aí ele começa. Para criar uma aplicação Spring Boot com endpoint hello que retorne uma string, siga os seguintes passos. Abra o Spring Initializer, start.spring.io. Lembra o Josh Block? O Josh Long, ele gosta de ficar falando que é o lugar que ele mais gosta de estar no mundo, é o start.spring.io. Né? Se você não assiste, se você gosta de Spring e não assiste esse cara, assista. Né? E ele começa, as configuração do projeto, Maven, Java, Spring Boot 2.6, Group, Artifact Name, blá blá. Então ele vai fazendo várias coisas aqui. Lógico que a gente que está trabalhando, a gente sabe, por exemplo, que o Group start.com.example tem que ser o nosso Group. O nome do artefato tem que ser o nosso artefato. Essa versão do Spring Boot ela já é uma versão mais antiga, já tem a versão 3 se a gente quiser trabalhar. Né? Ele está aqui com Java 11, mas a gente pode trabalhar com Java 17. Então tem várias coisas aqui que vale a pena a gente ir indo prestando atenção. Essa é uma versão, claro, muito utilizada, então vale a pena a gente começar com ela. Click Generate para baixar arquivo zip contendo o projeto, descompacta o arquivo e abra a classe. Olha só que ele mostrou para a gente. Ele fez um REST Controller de Hello Controller, né, Get Mapping e retorna um Hello World. Certo? Então o que acontece? Ele já mostra para a gente as principais anotações do Spring Boot. Então, ele vai REST Controller, Get Mapping. A gente já viu aqui no canal algumas vezes esse cara aqui, então a gente usa o REST Controller para retornar dados e não para fazer a parte do MVC, certo? E aí a gente tem o Get Mapping aqui com /hello. O que vai acontecer? Ele continua explicando que a gente vai, na hora que a gente executar esse cara e acessar localhost 8080 hello, a gente vai receber a mensagem hello world. E ele mostra o código completo. Então aqui ele está dando um exemplo de um código com uma classe só, ou colocando todos esses códigos dentro dessa classe MyProjectApplication. Certo? A gente já conhece o Spring Boot, a gente sabe que tem esse método main que roda o Spring Application e botou o REST Controller aqui dentro. Ele não separou em classe, coisa do tipo, não tem problema também, a gente está fazendo um hello. Né? Aí o que eu perguntei para ele? Eu falei, olha, faz o seguinte, troque o retorno da função por um JSON. Porque, na real, a gente gosta de trabalhar com JSON, certo? Olha o que ele respondeu. Para retornar um JSON em vez de um string, basta criar uma classe Pojo que represente os dados que desejam retornar e anotar o método com a anotação @responseBody. Pojo já valeria uma pergunta, se a gente quiser. Vamos perguntar depois. Né? Por exemplo, suponha que você queira retornar um objeto JSON com as propriedades message time spam,
você pode criar a classe HelloResponse. Ele criou uma classe HelloResponse. Para quem não lembra, isso é um Pojo, tá? Pojo é uma classe Java simples com seus atributos, getters e setters, tá? Então essa aqui é uma classe Pojo. Em seguida, pode atualizar o método hello da classe HelloController para retornar o objeto HelloResponse. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou, né, getMapping, ele colocou o retorno do HelloResponse, né, e aí ele tentou adicionar, ele adicionou ele tinha adicionado o response body aqui, peraí, aqui, aí ele coloca dizendo assim, perdão, o código completo ficará como o seguinte, ele coloca aqui o response body em cima do hello response, do nosso método hello, que vai retornar o hello response. Né? Colocou o hello response aqui tudo na mesma classe, isso não tem problema. Aí, o que aconteceu? Eu lembrava que o REST Controller já tinha o response body, não precisava colocar. Né? Aí eu falei para ele, olha, eu vi aqui que na documentação que não precisa colocar o response body nesse caso. O grande barato do ChatGPT é que você consegue conversar com ele, certo? Não é um texto que está na internet que você está só lendo. E aí ele respondeu, você está correto. Quando você usa a notação REST Controller, ele entende que todos os métodos dessa classe devem ser interpretados como endpoints que retornam dados no formato JSON. Viu que sacada interessante? Ele sabe disso. Tá vendo? E aí, ele vai explicar, ó, dessa forma não é necessário incluir a notação response body nos métodos da classe REST Controller. Então, você não precisa colocar. E é interessante que ele mais ou menos sabia disso, né? Só que ele colocou aqui em cima, se a gente for olhar, ó, ele colocou aqui em cima sem. E ele colocou aqui embaixo com. Certo? Então, ó. Aí, beleza, ele começa a perguntar. Ele fala, explica, diz assim, ah, beleza, obrigado. Né? E aí que começam as coisas legais com ele. Então, por exemplo, se digamos eu não sei o que é o Pojo, eu posso perguntar, o que é um Pojo? E ele vai respondendo pra gente, sabe? E uma das coisas legais é que essa conversa, ela é uma conversa que fica, que ele entende as coisas anteriores. Então, por exemplo, a gente pode perguntar outras coisas de coisas que ele já respondeu, certo? Tem vezes que ele dá aí uma travada. Tá pensando, né? Agora ele tá respondendo. Olha só que resposta completinha. Hoje é uma sigla que significa Plain ou Java Object, trata-se de objetos simples que não dependem de uma estrutura ou biblioteca específica. Ele possui os campos privados, métodos getters, etc. em público, construtores padrão e, opcionalmente, métodos personalizados. A ideia por trás de um POJ é fornecer um objeto simples e flexível para tratar de diferentes contextos, como persistência, serialização, mapeamento operacional, entre outros. Dessa forma, um POJ não deve herdar de classes ou implementar interfaces específicas e não deve conter anotações ou dependências externas. É um objeto Java comum e realmente era o que a gente queria, o que ele sugeriu a gente fazer. Então vale a pena, quando a gente tiver dúvida de alguma coisa que eu já te puder falar, a gente pode simplesmente ir lá e perguntar, certo? É uma coisa interessante. Eu posso perguntar para ele, por exemplo, já que ele colocou tudo numa classe só, eu poderia dizer assim, poderia separar o código em classes diferentes utilizando a divisão em camadas? Vamos ver o que ele responde. Sim, é possível separar o código em classes diferentes utilizando a divisão em camadas. Essa abordagem de componente utilizada na arquitetura de software para modularizar o código. Vamos ver o que ele falou. Camada de apresentação.
Aí ele sugeriu que a gente criasse uma classe Hello Controller, que recebe um Hello Service. Observe que o Hello Controller injeta uma instância da classe Hello Service no construtor. Permite que a camada de apresentação utilize serviços da camada de negócios. Aí ele fala, camada de negócios, responsável pela lógica da aplicação. Aí ele criou um Hello Service que retorna o nosso get hello lá, nosso Hello Response. Vamos ver. Aí ele vai falando, agora a camada de dados que é acesso de ciência de dados. Aqui ele está criando uma entidade qualquer só para mostrar o que ele sugere fazer, né? Observe a classe user, notada com @int, tem o user repositório. Olha só quanta coisa tem legal só nessa resposta. Olha só que legal. Primeiro que a gente está falando de hello, então ele está começando a explicar a partir do hello. Então ele está dizendo, vamos começar com a camada de apresentação, responsável pela interface com o usuário. Nessa camada, podemos incluir as classes que definem os endpoints da API REST. Importantíssimo, tá vendo? Ele está definindo que a nossa camada de apresentação vai ter os códigos da API. Então, o que ele está fazendo aqui? REST Controller, Request Mapping /API, que é o nosso Hello Controller, vai ficar em /API, certo? E ele tem o Hello Controller, que recebe um Hello Service aqui injetado, né? E note que ele está usando a injeção de dependências a partir do construtor, né? Ele está colocando aqui o get mapping /hello e vai retornar um hello response a partir do hello service. Olha que interessante. Tá? Observe que o hello controller injeta uma instância na classe hello service do construtor. E aí ele fala que esse hello service é da camada de negócios, que é responsável pela lógica de negócios. Então, o que ele fez? Criou um hello service que recebe um @service aqui, e ele tem um método chamado hello response que vai retornar aquele código que a gente tinha antes. Certo? É anotado com @service, indicando que essa classe é um componente de negócio do sistema. A gente já falou sobre os @services aqui. E aí ele vai falar um pouco sobre uma camada de dados. Não tem no nosso exemplo nenhuma camada de dados, tá certo? E só que ele vai, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma classe user que todo mundo tem, né? Que é o main. E aí também um repositório para classe user. Repositório é do Spring Data. Se a gente quiser perguntar, depois ele vai responder. Né? Observe que a classe user é anotada com @entity, indicando que é uma classe de entidade do sistema, que usa repositório com @repository, indicando que essa interface é um repositório do sistema. Então, é possível dividir, sim, o código em camadas. Olha essa resposta completinha. Agora, o que eu posso fazer? A partir dessa resposta, eu posso perguntar muitas coisas para ele, posso continuar perguntando, certo? Quanto mais eu quiser saber, quanto mais eu precisar conhecer de Spring Boot, é que eu posso ir perguntando para ele, que ele está me mostrando coisas que eu não sei, e eu vou lá perguntar. Aí eu posso colocar aqui, pode explicar melhor a anotação @service? Vamos ver o que ele vai falar para nós sobre a anotação @service. Claro. Nossa, ele ficou lentinho agora. Olha só como ele está lento. A anotação @service é uma anotação do Spring Framework que serve para marcar uma classe como um componente de serviço. Essa anotação é uma das várias anotações do Spring que se enquadra na categoria de anotações de componentes, juntamente com @controller, @repository, @configuration, entre outras. A gente já teve um vídeo aqui no canal falando sobre todas essas anotações aqui. Em geral, a anotação @service é utilizada para marcar classes que implementam a lógica de negócios de um sistema. Ou seja, as classes realizam cálculos, consultas, validações, transformações, entre outras tarefas relacionadas. Eu ia apertar o Stop Generating aqui, porque ele está meio lento. Mas deixa ele terminar agora, né? Marcar uma classe com anotação @service, Spring reconhece a classe como um componente de serviço e gerencia automaticamente como um bin do Spring. Isso significa que o Spring é responsável por criar instâncias dessa classe, injetar suas dependências e fornecer essas instâncias para outros componentes que precisem delas. Tá vendo?
Essa resposta já me dá um monte de outras perguntas que eu faria para ele, se eu não soubesse, claro, dessas coisas, e que é o caso quando a gente está estudando, certo? Quando a gente está estudando as coisas, não sabe as coisas, então na hora que ele vai falando, você pode ir referenciando, vem cá, me explica essa parte aqui. Como assim é um grupo de anotações de componentes, né? O que isso significa, né? O que seriam anotações de componentes? Enfim, ele vai falar um monte dessas perguntas que vai aqui, ó, ele está fazendo. Nossa, ele está realmente devagar agora. Beleza. Né? Então tá, você vê, ele é muito útil para gente que está estudando Java, que está estudando Spring, que está estudando desenvolvimento de uma maneira geral. Eu não apenas fiz com Spring Boot aqui, isso aqui eu estou fazendo com Spring Boot para vocês, mas teve uma outra conversa que eu tive sobre Python com ele, né? Que foi bastante legal. Posso mostrar rapidamente aqui para vocês, né? Olha só, eu queria que ele me explique, que ele começasse falando Python, Hello World, depois ele falou de Flask, depois eu perguntei sobre Flask, eu perguntei como é que configura, aí ele explicou. Eu perguntei o que era JSON, que era importante saber, no meu caso, eu queria. Eu perguntei para ele sobre como criar código de teste para esse cara. E aí eu saí perguntando, pode me explicar o método setup? Né? A gente pode falar de teste também no nosso aqui. E ele foi falando um montão de coisa. Aí eu perguntei de SQL, né? Ele também é muito bom de SQL, sabe? Então, assim, eu acredito que o ChatGPT, diferentemente de ser um cara que pode nos atrapalhar a vida, né? É um cara que pode roubar os nossos empregos. Ele é um cara que vai nos ajudar muito a ser muito mais eficiente no nosso trabalho. Porque a gente sabe programar, né? Ele sabe gerar texto, ele sabe gerar código, mas a gente entende a regra de negócio que a gente tem que correr atrás. E a gente consegue verbalizar isso e entender o que ele escreveu. Inclusive, vale muito a pena sempre observar tudo que ele gera. Porque veja, como a gente mesmo teve aqui um detalhe interessante do código que ele gerou, foi que, eu fui olhar na documentação e você tinha gerado o código errado. Ele falou, não, é verdade, deixa eu arrumar ele aqui. Ele é muito bom de entender as coisas, às vezes ele erra, às vezes é porque ele tem códigos antigos dentro da base de dados dele e ele coloca códigos antigos, entendeu? Então é importante que tudo que ele gere, a gente vá atrás. A gente gere o conhecimento para nós e utilize ele não como um oráculo que sabe tudo, mas como uma grande ferramenta para nós que estamos aprendendo a desenvolver software, ok? Alguma dúvida? Bote aí nos comentários se você quiser mais de vídeo sobre ChatGPT, que posso fazer aqui um monte de vídeo de ChatGPT agora. Se inscreva aqui no canal e coloque nos comentários para que a gente faça novos vídeos com ele, beleza? Então, valeu, obrigado a todos aí, um grande abraço e até a próxima!